Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Rogério, estou entregando aqui o resultado classificação final do simulado de PEB 1 e também vou resolver as questões que eu coloquei no simulado. É um vídeo longo, mas bastante importante aí para você que vai fazer a prova já no próximo domingo. São mais de 3.000 inscritos, tem muita gente inscrita no cargo aí. Quanto mais pontos você tiver, melhor. É importante você estudar nessa reta final. Então vamos, primeiramente vou mostrar a classificação do simulado e depois eu vou resolver o simulado junto com vocês. Bom, aqui é a tela inicial do blog, Colaborar com Cursos. O pessoal me pergunta onde eu encontro simulados. Aqui, ó, simulados. É aqui que você encontra os simulados que já foram publicados no blog. Então aqui tem a classificação e mais para baixo tem o simulado. Bom, falando da classificação, vou mostrar aqui rapidamente e partir para a resolução. Aqui a nota do pessoal que fez o simulado. Parabéns aí a todos. A primeira colocação aqui, ó, a nota 56, que significa o que, né? 56 de 60. 9,3 foi a nota da moça aí, Ju Costa. Então, assim, acima de 9, com certeza você consegue a vaga, tá? Acima de 8 eu já acho que é interessante. Aqui você tem, foram 81 pessoas que responderam, 17 delas não conseguiram acertar a metade, ou seja, no concurso seriam desclassificadas. Mas, mesmo assim, uma porcentagem muito baixa de reprovações, vamos dizer assim. 21%, então 79% conseguiriam aí a aprovação. Agora vamos responder o simulado aqui, simulados. Simulado PEB 1 de Mauá. Tá? Eu não vou ficar explicando aqui, a gente vai só mais mostrar as respostas. Se der para explicar alguma coisa, eu explico. Próxima. Aqui já começa a primeira questão, assinar a alternativa correta. O Estatuto da Criança e do Adolescente considera-se criança para os efeitos dessa lei. Aqui uma questão que foi da INDEC, eu achei assim mal formulada, não deu para entender muito bem o que eles queriam, mas a resposta aí seria 12 anos incompletos e 18 anos. Próxima questão. Pedagogia da autonomia. Saberes necessários à prática educativa é uma das obras mais importantes do célebre educador Paulo Freire. Assinar a alternativa que não corresponde à obra. Então aqui você tem que procurar aqui, não tem nada a ver com a obra do Paulo Freire. Saberes que são essenciais na prática pedagógica, como a ética e a estética, a competência profissional, o respeito pelos saberes do educando e o reconhecimento da identidade cultural, rejeição de todas e qualquer formas de discriminação, a reflexão crítica da prática pedagógica, a corporificação, o saber dialogar e escutar, o querer bem aos educandos, ter alegria e esperança, ter liberdade e autoridade, curiosidade e consciência do inacabado. Tá certo? O segundo educador e filósofo, a educação parte de uma concepção problematizadora na qual o conhecimento resultante é crítico e reflexivo. Sim, é a ideia de Paulo Freire. Paulo Freire desorienta para a necessidade de o educador assumir a postura vigilante contra todas as práticas de desumanização. Na verdade, é o contrário. O educador tem que ser vigilante com relação a essas práticas e inibi-las. Este é o gabarito, que é a incorreta. Uma das principais possibilidades relacionadas à construção do projeto político-pedagógico é fortalecer a autonomia e a identidade escolar. Isso significa, em outras palavras, que este documento considera a instituição de ensino como um espaço de construção sistematizada de conhecimento que deve transformar a cultura da comunidade em cultura letrada. Não um ambiente de formação política que tem por fundamento questionar as bases da sociedade. Não tem nada a ver isso aqui. Um ambiente voltado ao aprendizado no sentido de que este deva ser sempre baseado na empíria e na ciência. Não um espaço público, lugar de debate, do diálogo
fundado na reflexão coletiva. Não? Este é o gabarito. Assinale F para falso e V para verdadeiro. Piaget, embora não tenha sido educador, contribuiu muito para a discussão de questões relativas ao desenvolvimento do raciocínio do homem. Então aqui começam as assertivas. Os estudos sobre a teoria construtivista começaram com Piaget, aqui tem a época, que foi um biólogo, aqui tem a data de nascimento, aqui o ano de nascimento e o ano de falecimento, que foi um biólogo com preocupações eminentemente epistemológicas. Teoria do conhecimento numa perspectiva interdisciplinar. Tá certo. Então aqui a B e a C já não seriam. Aí vamos continuar. Se a segunda aqui for verdadeira, é a letra A, o gabarito. A grande pergunta que formulou foi: como se passa de um conhecimento menos elaborado para um conhecimento mais elaborado? Sim, então as outras também estão corretas. Letra A, o gabarito. Lucchese reforça que a prática da avaliação da aprendizagem deve apontar para a busca do melhor de todos os educandos. Por isso, ela deve ser, então aqui a prática da avaliação de aprendizagem deve ser diagnóstica. Aqui você tem autorreguladora, não. Classificatória, prognóstica, Lucchese abomina essas duas aqui. Então o gabarito é diagnóstica. Assine a alternativa correta no que diz respeito à transmissão da educação infantil para o ensino fundamental conforme a Base Nacional Comum Curricular, aqui uma questão da BNCC. Para que as crianças superem com sucesso os desafios da transição, é dispensável o equilíbrio entre as mudanças introduzidas devido à alteração dos processos de aprendizagem. Não, precisa ter o equilíbrio, então esse dispensável aqui está errado. Depois da transição, deve ser construída uma base do que os educandos sabem e são capazes de fazer para evitar, sim, a descontinuidade do trabalho curricular. Na verdade, deve continuar. A transição entre essas duas etapas da educação básica requer muita atenção para que haja equilíbrio entre as mudanças introduzidas. Este é o gabarito. 7. Tendo como referência a resolução CNE 2 de 2001 e o parecer CNE 17 de 2001, assinar a alternativa correta. Esta aqui tive que anular porque me falaram: Rogério, você não colocou a resposta correta. É verdade, não coloquei a resposta correta. Então qualquer uma que você for aqui, você vai acertar. Tá? E no final tem o feedback dessa questão aqui. 8. Cortella sempre traz a temática da escola nova. Em seu livro A Escola e o Conhecimento, Fundamentos Epistemológicos e Políticos, o autor, de forma objetiva e com base nos estudos e ensinamentos do grande pedagogo e educador Paulo Freire, intitula a escola como produtora de conhecimento. Segundo o seu estudo, podemos afirmar que quais afirmativas abaixo estão corretas? 1. Humildade, cultura e conhecimento. Está certo. 2. Conhecimento e verdade é a matriz da noção de descoberta. Está certo. 3. A escola e a construção do conhecimento. Está certo. 4. Conhecimento escolar, epistemologia e política. Sim, está certo. 5. Conhecimento, ética e ecologia. Todas estão corretas. De acordo com a Constituição Federal de 88, em relação às disposições acerca da educação, é correto afirmar que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Isso aqui eu tive que mudar o gabarito. Eu tinha colocado o gabarito errado, mas foi por desatenção mesmo. 10. Conforme o artigo 207 da Constituição Federal, as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão, financeira e patrimonial, e deverão obedecer a qual princípio? Controle sobre o que é ensinado visando não ferir direitos humanos. A escola particular não tem esse controle sobre o que é ensinado. Na verdade, existem regras a serem seguidas. Imparcialidade acerca de temas políticos e governamentais. Não existe essa história de
escola sem partido, tá? Não tem que ter a imparcialidade nesse caso. Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Este é o gabarito. Aí depois aqui, gratuidade do ensino. Não, ninguém é obrigado a dar o ensino gratuito se for escola particular. Então tá. Letra C aí certinha. Próxima. Observe a escrita. Então aqui você tem uma questão da Emília Ferreiro. Reflexões sobre a alfabetização. Aqui você tem que analisar e refletir. Aqui você tem a escrita e a tabela embaixo do que seria a palavra real, vamos dizer assim. O que a criança queria escrever. Quis escrever e escreveu. Aqui você vê que é uma escrita silábica. Então, você fica aí entre a A e a B. Né? Silábica, pois a maioria das consoantes não foram escritas e as vogais se repetem. Não é esse o conceito. Silábica. Cada letra vale por uma sílaba e as vogais têm valor sonoro convencional. Esse é o gabarito. Os parâmetros curriculares nacionais, PCN, são a referência básica para a elaboração das matrizes de referência. Assinala a alternativa incorreta. Aqui é boa que é incorreta. Você vai memorizando que as que estão certas você vai guardando aí na cachola. Os PCNs foram elaborados para difundir os princípios da reforma curricular e orientar os professores na busca de novas aprendizagens e metodologias. Tá certinho? Eles traçam um novo perfil para o currículo, apoiado em competências básicas para a inserção dos jovens na vida adulta, orientam os professores quanto ao significado do conhecimento escolar, quando contextualizado, e quanto à interdisciplinaridade, incentivando o raciocínio e a capacidade de aprender. Tá certo? Segundo as orientações dos BCNs, o currículo está sempre em construção e deve ser compreendido como um processo contínuo que influencia positivamente a prática do professor. Tá certo? Com base nessa prática e no processo de aprendizagem dos alunos, os currículos devem ser sempre mantidos e não permitido nenhum tipo de alteração. Este é o gabarito que é pedir a incorreta. Né? 13. Segundo o documento, os critérios para um atendimento em creches que respeite os direitos fundamentais da criança. A creche que respeita a criança dá a ela direito à proteção, ao afeto e à amizade. Sendo assim, o que está correto aí, né? Procuramos entender por que a criança está triste ou chorando. Sim, procuramos ajudar as pessoas da equipe quando enfrentam problemas pessoais sérios. Sim, se você puder ajudar, você procura ajudar esse outro professor. 3. Procuramos não interromper bruscamente as atividades das crianças. Sim, evitamos situações em que as crianças se sintam excluídas. Estão corretas as afirmativas? Todas estão corretas. Ainda permanece em nosso sistema educacional a ideia de que a escola faz sua parte e não tem nada a ver com a forma como os alunos resolvem suas dificuldades. É necessário se ter clareza de que ensinar e aprender são processos diferentes que envolvem sujeitos diferentes e que, por esta razão, supõem também métodos diferentes. Nesse sentido, segundo Thelma Weiss, 2009, é correto afirmar que, ao montar uma situação de avaliação, o professor precisa ter clareza sobre as diferenças que existem entre situações de aprendizagem e situações de avaliação. Este é o gabarito. A educação infantil é uma das responsáveis pela formação dessas crianças. Ela se divide entre creche para alunos de 0 a 3 anos e pré-escola para aqueles que possuem 4 e 5 anos de idade. Uma das suas funções primordiais é o incentivo à expressão, que nesta etapa educacional ocorre. Especialmente, a avaliação e observação cotidiana, não. Início do processo de alfabetização, não. Pelo desenvolvimento psicomotor, não. Por meio de brincadeiras lúdicas, sim. Este é o gabarito. Considerando as especificidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas das crianças de 0 a 6 anos, a qualidade das experiências oferecidas que podem contribuir para o exercício da cidadania deve estar baseada nos seguintes princípios, exceto, então aqui, a incorreta, vamos dizer assim, né?
O respeito à dignidade e aos direitos da criança, consideradas nas suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas e religiosas, tá certo? O direito das crianças a brincar, como forma particular de expressão, pensamento, interação e comunicação infantil, tá certo? O não acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis. Este é o gabarito, tá errado isso aqui. 17. Com relação a aspectos diversos do trabalho nas instituições de educação infantil, assinar a alternativa correta. A criança deve aprender a conhecer o prazer e a experimentar a satisfação no ato de se alimentar, bem como reconhecer que há momentos para a alimentação e que eles, na medida do possível, devem ser comunitários. Este é o gabarito. Jussara Hoffmann, em seu livro Avaliação na Pré-Escola, um olhar sensível e reflexivo sobre a criança, apresenta posturas avaliativas, classificatórias e mediadoras. Analise as afirmativas a seguir com base na autora citada. 1. A avaliação mediadora realiza pareceres descritivos com concepções disciplinadoras, sentensivas e comparativas que ferem seriamente o respeito à infância. Absurdo, né? Ela não defende isso aqui não. A primeira já não pode ser correta. Então já, só pela essa primeira aqui, gente, mostra como eliminação é importante. A 1 não está certa, porque é um absurdo. Quem conhece a autora, a Jussara Hoffmann, sabe que ela é contra esse negócio de comparação, classificação, avaliação por meio de pontuação, esse tipo de coisa. Então aqui a 1, ó, não pode ser, não pode ser, todas corretas não pode ser, então o gabarito é a letra C. A gente não precisa nem olhar o resto aqui. Então vamos para a próxima. O necessário é fazer da escola um âmbito onde leitura e escrita sejam práticas vivas e vitais, onde ler e escrever sejam instrumentos poderosos e permitem repensar o mundo e reorganizar o próprio pensamento, onde interpretar e produzir textos sejam direitos que é legítimo exercer e responsabilidades que é necessário assumir. Délia Nerner. O real possível necessário. Dentre as propostas da autora, a adequada escolarização das práticas sociais de leitura e escrita encontra-se no que se refere aí, vamos lá, ao destaque que deve ser dado à ortografia das palavras no ensino e na avaliação da escrita. Não. A priorização dos propósitos didáticos na escola. Não, isso não tem a ver com o que a autora defende. A articulação dos propósitos didáticos com propósitos comunicativos por meio da modalidade organizativa de trabalho por projetos. Sim, este é o gabarito. Próxima. Conforme Délia Lerner, o desafio da leitura e da escrita na escola consiste em combater a discriminação que impede a alfabetização de muitos e, ao mesmo tempo, não negar aos que aparentemente não fracassam a oportunidade de serem leitores e produtores de textos competentes e autônomos. Este é o gabarito. Próxima questão. Segundo a autora, em ler e escrever na escola o real possível e necessário, aprender a ler e escrever na escola deve transcender a decodificação do código escrito, deve fazer sentido e estar vinculado à vida do sujeito, deve possibilitar a sua inserção, e aqui tem uma lacuna, a qual pertence, tornando-se-o capaz de produzir e interpretar textos que fazem parte do seu entorno. Essa autora aqui, nesta obra, ela sempre defende que o meio cultural, né, a cultura, o meio cultural que o ser convive, tem que ser explorado. Então, a tendência a ser meio cultural, tá, nessa questão é alta. Ela fala bastante disso na obra. Este é o gabarito, meio cultural. Segundo a autora, ler e escrever na escola o real possível e necessário, a versão escolar da leitura e da escrita não deve afastar-se demasiado da versão formal não escolar, não, versão social não escolar. Este é o gabarito. Então, a cultura e a sociedade são as duas observações que ela faz bastante durante a obra. Formar leitores autônomos também significa formar leitores capazes de aprender a partir dos textos. O ensino de estratégias
de compreensão contribui para dotar os alunos de recursos necessários para aprender a aprender. A partir do fragmento acima, analise as afirmativas a seguir. 1. O professor deve disponibilizar em sala livros e revistas de diferentes tipos e temas. Tá certo. O professor deve sempre explicar para os alunos o motivo da leitura que será realizada para o grupo. Tá certo. O professor deve orientar as crianças muito pequenas a só terem acesso a livros de imagens. Não, mesmo pequena, o professor tem que estimular a leitura. Ela pode ter acesso a livros com letras. Gabarito B aqui, né? 1 e 2 estão corretas. Em geral, a leitura por prazer associa-se à leitura de literatura. É natural que isso aconteça, pois os textos literários, cada um em seu nível e no nível adequado dos alunos, poderão enganchá-los com maior probabilidade. Entretanto, também é muito frequente que a leitura de um texto literário seja associada ao trabalho sobre esses textos. Questionários de comentário de texto, análise de prosa, etc. E, por outro lado, é totalmente necessário. Segundo a autora, os textos literários precisam ser fáceis para poderem ser lidos pelos alunos. Não, isso não tem nada a ver. Não precisa ser fácil. Pode ser difícil também. Além de propiciarem o prazer de ler, textos literários também são objetos de ensino. Este é o gabarito. O prazer da leitura ocorre porque os textos poéticos são mais adequados às crianças. Não, e é desaconselhável realizar atividade de leitura e escrita sobre textos literários. É aconselhável. Próxima aqui, 25. Com referência ao ensino inicial da leitura, assinala a alternativa correta conforme Isabel Soler. No desenvolvimento de habilidades necessárias à alfabetização, os professores devem expor os conhecimentos dos alunos sobre linguagem oral para depois explorar seus conhecimentos pertinentes ao texto. Não. É recomendável ao professor escolher uma única estratégia para o ensino de leitura e escrita, ou seja, ele não deve combinar estratégias. Na verdade, o professor tem que ter várias opções, várias estratégias. Os professores das séries iniciais devem pensar na aquisição do sistema da língua escrita como algo complexo, que vai exigir esforços seus e das crianças, mas não devem subestimar a capacidade das crianças para enfrentar este desafio. Sim, este é o gabarito. Dentre as considerações feitas por Delia Lerner e Patrícia Sadowski em seus estudos sobre o acesso das crianças ao sistema de numeração e sobre os diversos recursos didáticos utilizados pelos professores, destaca-se a que se refere à apropriação da escrita convencional dos números, e aqui o gabarito está como a utilização do ábaco nas escolas, que hoje não se justifica mais e que, dadas as condições atuais, poderia ser substituído pela calculadora. Este é o gabarito aqui. A 27 é um pouco confusa. Confesso que eu também fiquei um pouco... Eu tentei responder, errei, né? Mas o gabarito da 27 nessa situação aqui está como letra A. As crianças manipulam, em primeiro lugar, a escrita do nós e só depois elaboram a escrita dos números que se posicionam nos intervalos entre estes nós. Né? Esse é o gabarito. Em Ensinar a Ler, Ensinar a Compreender, Teresa Colomer e Ana Campos teorizam sobre o processo da leitura. As autoras explicam que durante o ato de ler, o leitor tece hipóteses que vão se confirmando ou não no decorrer do processo. O problema está quando o leitor não é capaz de detectar a existência de informações parciais que não combinam entre si. Não conseguindo adotar alguma solução para a compreensão do escrito, diante dessa situação podemos afirmar que o texto certamente é mal construído. Não, isso não é verdade. O leitor deveria tecer hipóteses durante o processo, mas valendo-se da concepção interativa de literatura. Deveria ater-se aos sinais gráficos trazidos pelo texto, com o intuito de decodificá-los apenas para em seguida oralizar o escrito com desenvoltura. Também não. A 3, se o leitor não constrói uma estrutura significativa geral suficientemente coerente, ele pode fazer interferências que não se ajustam ao texto geral, não percebendo
Com isso, sua inadequação ou contradição? Também não. Aí, por último, se for um leitor mais experiente, o leitor valer-se-á de estratégia de leitura. Então, a estratégia de leitura chamada verificação apontará que a leitura ocorreu de forma deficiente e que o leitor precisa buscar novos procedimentos para abordar o mesmo texto, de forma a conseguir sucesso na construção dos sentidos textuais. E este que está certo, né? E F para falso e V para verdadeiro, só um, o último que é verdadeiro, letra C, o gabarito. Em uma escola de ensino fundamental, inserida num contexto social carente de espaços e de oportunidades culturais, o fechamento da biblioteca por falta de profissional disponível para assumir a coordenação do seu funcionamento levou os professores a debaterem com a direção, coordenação, a importância da biblioteca escolar, especialmente para os alunos dos anos iniciais. Baseando-se em Colomer, 2002, reorganizaram a biblioteca da escola de modo a oferecer às crianças a oportunidade de frequentarem um ambiente que seja silencioso, quebrando a rotina do trabalho escolar, na medida em que podem sair da sala de aula e realizar pesquisas, utilizando livros que lhes possibilitem obter informações adicionais face à incompletude de seus livros didáticos. Não é necessariamente um local que precisa ser silencioso. Depois, lúdico, e sirva essencialmente à espontaneidade das manifestações infantis, uma vez que nos anos iniciais deve ser preservada como um dos locais onde elas convivam umas com as outras, livres do controle de pressão exercido pelos adultos. Bom, a ideia ainda não é deixar a biblioteca como um ambiente de brincadeira. Isso aqui, o lúdico, você já faz no parque. Então, aqui também não é. C. Um lugar central de conhecimento no qual experimentam a leitura como um instrumento que lhes proporcione o acesso sem intermediários a um mundo amplo de possibilidades de saber e exerce sua vontade de escolha. Este é o gabarito. E, por fim, a última aqui. Tomando por base a publicação Brincar para Todos, responda à questão. Leia as seguintes afirmativas. 1. A brincadeira é a vida da criança e uma forma gostosa para ela se movimentar e ser independente. Tá certo. Brincando, a criança desenvolve os sentidos, adquire habilidades para usar as mãos e o corpo, reconhece objetos e suas características, textura, forma, tamanho, cor e som. Tá certo? Brincando, a criança entra em contato com o ambiente, relaciona-se com o outro, desenvolve o físico, a mente, a autoestima, a afetividade, torna-se ativa e curiosa. Perfeito. A importância dos brinquedos e jogos infantis para as várias áreas do desenvolvimento humano tem sido estudada e demonstrada por diversos teóricos, sob diferentes abordagens. Assinale a alternativa correta. 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Tudo está certo aqui. Vamos enviar, tá? Enviar, e se tiver tudo certo, vai ter que dar 60 pontos. Sua resposta foi registrada, ver pontuação. Aí, 60 pontos. Tá tudo certo. É isto, em breve a gente vem com mais informações. Estaremos de olho nesse processo seletivo. Tudo que rolar, de repente a gente pode até comentar sobre a classificação, a pontuação. Estaremos de olho. Qualquer novidade a gente está comentando aí. Até a próxima. Valeu!